Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros internautas. Vamos agora resolver a questão número 2 das atividades propostas do fascículo número 3 do projeto Diário do Nordeste no Enem, em parceria com o Colégio Ari de Sá. A previsão do tempo, feita em noticiários de TV e jornais, costuma exibir mapas mostrando áreas de chuva forte. Esses mapas são muitas vezes produzidos por um radar Doppler, que tem tecnologia muito superior à do radar convencional. Os radares comuns podem indicar apenas o tamanho e a distância de partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler é capaz, além disso, de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo do vento em diferentes elevações. Analisando as características e propriedades dos fenômenos ondulatórios envolvidos no funcionamento do radar Doppler, podemos dizer que, para ter as vantagens citadas em relação ao radar comum, o radar Doppler é baseado na comparação entre: item A, as frequências das ondas emitidas e refletidas; B, frequências das ondas emitidas e refratadas; intensidades das ondas polarizadas e não polarizadas; direções das ondas difratadas e não difratadas ou velocidade das ondas emitidas e refletidas. É muito interessante essa questão e ela trata da competência 1, habilidade 1, que retrata a análise que devemos fazer para reconhecer características de fenômenos ondulatórios. E isso é considerado um clássico nas provas do Enem, de você ter um texto base falando de algum tipo de inovação tecnológica e ser perguntado ao aluno ali, ao candidato ali, qual é o fenômeno ondulatório envolvido, ou então quais são as características ligadas àquele fenômeno. Então o radar Doppler ele é muito interessante porque ele emite uma onda com determinada frequência, essa onda vai, por exemplo, até uma nuvem, que pode estar em repouso em relação ao radar, pode estar se aproximando do radar ou pode estar se afastando do radar. E aí, devido ao efeito Doppler, aquele efeito de mudança aparente da frequência percebida em relação à frequência emitida, pode ser percebida uma frequência maior, menor ou igual à própria frequência que foi enviada pelo radar. Se não tiver havendo uma aproximação ou um afastamento da nuvem em relação ao radar, então a frequência percebida será igual à própria frequência emitida. E aí, nesse caso, o radar nos dá então essa informação. Se por acaso aquela nuvem, uma possibilidade de daqui a pouco haver chuva e etc., estiver se aproximando do radar, o radar percebe uma frequência devolvida pela nuvem maior do que aquela que ora foi emitida pelo próprio radar. E se estiver havendo um afastamento da nuvem em relação ao radar, o radar perceberá uma frequência menor do que a que foi emitida. É muito semelhante àquele exemplo famosíssimo da ambulância que se aproxima de um pedestre ou que se afasta e com a sirene ligada, onde o pedestre percebe uma frequência maior do que a real na aproximação, menor do que a real no afastamento, e igual a real quando nem há uma aproximação e nem um afastamento. A diferença é que o radar Doppler, ao invés de utilizar ondas sonoras, ele trabalha com radiações eletromagnéticas, mas a fundamentação de ser percebido uma frequência maior, menor ou igual, essencialmente é a mesma, dependendo se está havendo um movimento relativo de aproximação ou nenhum movimento de aproximação e afastamento, ou então de afastamento. Portanto, aqui o radar Doppler é baseado na comparação entre as frequências das ondas emitidas e refletidas. Opção A. Galera, é um prazer novamente estar aqui. Meu nome é professor Regis Romero e eu vou tentar auxiliá-los no nosso fascículo de número 3, que vincula questões associadas à ciência da natureza. Claro que eu vou dar ênfase ao conteúdo de biologia. Portanto, peguemos o nosso material aí, observemos inicialmente a questão de número 3 da nossa atividade proposta, que diz o seguinte: vacina contra dengue, esclarecendo dúvidas. Acaba de ser liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Brasil, uma vacina contra o vírus da dengue, produzida por um importante laboratório francês, o Sanofi Pasteur. O nome da vacina é Dengvaxia. Há muitas questões para serem respondidas pelos especialistas, como, por exemplo, o SUS deve comprar essa vacina e fazer uma campanha de vacinação em massa?
Muitas outras dúvidas entre todos. Vamos esclarecer a mais ou as mais frequentes. Quem pode e quem não pode tomar essa vacina? A vacina está indicada para pessoas entre 9 e 45 anos de idade. Fora dessa faixa etária, os estudos demonstram que sua eficácia é baixa e, portanto, não está indicada. Está contraindicada em gestantes e em pessoas com imunidade comprometida. Essa vacina garante uma boa proteção contra a dengue? Este é um dos problemas. Essa vacina tem uma eficácia que não é considerada muito alta. Isso significa que ela garante aproximadamente 65,6% da proteção geral. Para se ter uma ideia, a vacina da febre amarela garante 90% da proteção e a do sarampo, 98%. Considerando que a vacina contra a dengue não possui eficiência muito alta, o indivíduo vacinado ainda poderia contrair dengue. Nesse caso, a doença poderia ser tratada se fosse desenvolvido contra ela Galera, se observarmos os itens, nós visualizamos soro na letra A, antibiótico na letra B, analgésico na letra C, probiótico na letra D e na letra E nós temos antígeno. Bom, gente, observemos que a questão nos fala da relativa ineficácia da vacina contra a dengue. Se você observar com carinho, ele nos mostra que a probabilidade de você evitar de pegar a dengue seria de 65,6%. Enquanto outros tipos de vacinas acabam nos ofertando 90% de proteção, 98% de proteção. Onde é que eu quero chegar? Primeiro, uma vacina não é nada mais nada menos do que a inoculação de um antígeno no nosso organismo. O que isso quer dizer? Eu vou estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos. E isso vai permitir que a gente acabe por atuar naquele patógeno. Mas observe que a vacina ela é ineficaz de acordo com o texto. Portanto, a letra A, no qual a gente vai inocular os antígenos, torna-se inadequado. Lembremos, quando nós colocamos os antígenos, nós estimulamos o nosso organismo a produzir anticorpos. Tanto é que nós utilizamos vacinações muito mais numa metodologia preventiva. Mas se observarmos com carinho na questão, ele diz o seguinte, o indivíduo ele acaba podendo ter a doença. E eu gostaria muito que aquele indivíduo fosse tratado. Se observarmos na pergunta, nós encontramos aí a palavra tratado. Então, quero um método de tratamento para a doença. Observemos que a utilização de antibióticos também se torna ineficaz. Por quê? Porque o vírus causador da doença, ou seja, o vírus causador da dengue, ele acaba não tendo metabolismo próprio. Onde é que eu quero chegar com isso? Vários antibióticos, eles atuam no metabolismo celular do patógeno, evitando que ele se reproduza, evitando que ele sintetize proteínas. Portanto, a utilização de antibióticos para agentes virais não seria uma metodologia tão indicada. Além disso, na letra C nós temos analgésico. Gente, os analgésicos são constituintes químicos que barram estímulos associados principalmente à dor, que não vem ao caso nessa questão. Ele quer que o indivíduo seja tratado da dengue. Na letra D ele coloca probiótico. O probiótico é como se fosse uma quer dizer, certo, primeiro, inicial, bio, vida. Então eu estou colocando aí constituintes, seres vivos, principalmente no alimento. Para falar a verdade, um probiótico não seria nada mais, nada menos do que a inserção de micro-organismos que vão atuar prioritariamente na nossa microbiota intestinal, regulando o organismo e combatendo algumas doenças. Por exclusão, o item mais coerente seria a letra A, que ele fala da inoculação de um soro. Gente, o que é um soro? Um soro já seria a inoculação do anticorpo para combate ao patógeno. Observemos que eu quero tratar o indivíduo. Se eu quero tratar o indivíduo, seria mais eficaz inocular o soro, ou seja, os anticorpos, para combate à doença. Ok? Questão proposta 9, Ciência da Natureza, página 12, Química. A questão fala o seguinte: roubo de carro contendo material radioativo.
No dia 28 de maio de 2012, foi roubado um carro da empresa Arquiteste, Serviços de Inspeção e Manutenção Industrial, com uma cápsula de material radioativo em seu interior. De acordo com a empresa, a cápsula contém selênio-75, material radioativo usado para fazer raio-x de soldas industriais. Apesar de a cápsula ter um dispositivo de segurança que impede a sua abertura, há riscos de ser rompido. O selênio-75 é considerado um elemento de alto risco ambiental e para a saúde. O roubo da carga de selênio-75 traz de volta a lembrança do ocorrido em Goiânia, em 1987, quando uma cápsula com césio-137, utilizado em equipamentos médicos, foi encontrada por 2 catadores de material reciclável em um centro hospitalar desativado. A liberação do produto causou o maior acidente radioativo já registrado no país. Ele causou a morte de 4 pessoas, além de ter deixado dezenas de feridos graves. E ele coloca uma figura para você do corpo humano, onde ele coloca assim, ó, cérebro. Depois de ocorrerem lesões no cérebro, os sintomas serão fatais para o humano no período de 1 semana. Medula óssea. Uma redução na produção de células sanguíneas brancas e vermelhas é resultado de uma medula óssea ter sido afetada pela radiação. Pulmões. Eles ficam inflamados e logo ficará difícil para a pessoa respirar. Intestinos. Níveis elevados de radiação provocam diarreia nos humanos. Estômago, que é um fator principal da questão, fala assim, ó. Quando exposto a uma radiação de 4 sieverts, pode ocorrer envenenamento. O primeiro órgão afetado é o estômago, provocando vômitos. Fígados e rins, o dano causado nos vasos sanguíneos impede o fígado e os rins de trabalhar, levando ao aumento da substância tóxica no sangue. Quando você trabalha com os itens, perceba o seguinte, ó, no comando ele pede, segundo o texto e a imagem, marque o item verdadeiro. Letra A. Qualquer intensidade de radiação recebida pelo ser humano provoca danos ao cérebro. Falso. Perceba que o primeiro órgão a sentir é o estômago a partir de 4 sieverts, tá? Então, letra A, falsa. Letra B. Uma radiação menor que 4 sieverts provoca vômito em um indivíduo. Não, a partir de 4. C. Realizar campanhas de esclarecimento à população sobre os riscos da radiação pode prevenir acidentes como o de Goiânia. Perfeito. Você ser orientado, você ter a educação e você só saber reconhecer quando o material é radioativo ou não, isso acaba sendo fundamental na questão de você prevenir acidentes. Então, na questão de você educar o cidadão e na questão de você fazer campanhas, né, informando como identificar ou não se o material ele é radioativo ou não, isso acaba sendo importante. Letra C, correta. Letra D. O símbolo da radioatividade presente no carro roubado é conhecido por todos da população. Falso. Se isso fosse de conhecimento, o cara não teria roubado o carro. Letra E. O poder de emitir radiação do selênio-75 é superior ao do césio-137. Falso. O texto não faz nenhum comparativo quem é mais radioativo em relação ao outro. Então, gabarito, letra C. Olá, caros internautas. Vamos agora para a questão número 12 das atividades propostas do fascículo número 3 do projeto Diário do Nordeste no Enem, em parceria com o Colégio Ari de Sá Cavalcante. A ciência a serviço da vida, o uso dos desfibriladores na medicina. Durante uma fibrilação ventricular, um tipo bastante comum de ataque cardíaco, as câmaras do coração falham em sua tarefa de bombear o sangue, pois suas fibras musculares contraem-se e relaxam de forma desordenada. Para salvar uma vítima de fibrilação ventricular, o músculo do coração deve ser estimulado de modo que o ritmo das contrações seja restabelecido. Para tanto, uma corrente elétrica controlada, com cerca de 20 amperes, deve atravessar a caixa torácica do paciente para transferir algo em torno de 200 joules de energia elétrica, no intervalo de tempo de aproximadamente 0,002 segundos. Isso requer uma potência elétrica de cerca de 100 kW. Tal potência pode ser facilmente obtida em um hospital, mas como produzi-la na casa do paciente ou mesmo no meio da rua?
Essa potência pode ser fornecida por um desfibrilador, um equipamento de uso médico empregado para reverter um quadro de fibrilação ventricular numa vítima de ataque cardíaco. Esse equipamento tem a capacidade de armazenar energia elétrica e, em sua versão portátil, apresenta uma bateria que carrega certo dispositivo elétrico a uma alta diferença de potencial, obrigando-o a armazenar uma grande quantidade de energia elétrica em menos de 1 minuto. Placas metálicas são então colocadas em contato com o peito da vítima. Quando uma chave controladora é acionada, o dispositivo elétrico citado envia uma parcela da energia armazenada de uma placa para outra através do tórax da vítima do ataque cardíaco. O dispositivo elétrico citado no texto se constitui na base para a construção e funcionamento de um desfibrilador e tem como função principal o armazenamento de carga elétrica. O elemento correspondente ao exposto no texto e uma outra aplicação cotidiana são, respectivamente, resistor e ferro de passar roupa, receptor e ventilador, capacitor, flash de câmera fotográfica, gerador e pilha elétrica, ou fusível e caixa de força residencial. Então é muito interessante essa questão. O enunciado dela, o texto base dela, diz de maneira muito clara a necessidade que esse aparelho tem de ter um certo dispositivo que irá armazenar energia elétrica. E o dispositivo apresenta uma bateria, que é quem fornecerá a energia para ser previamente armazenada por um dispositivo e depois ser descarregada no peito do paciente, no qual desejamos aplicar o nosso desfibrilador, né, para resolver lá o problema, tentar resolver lá o problema da fibrilação. Então, esse dispositivo da eletricidade, capaz de armazenar energia elétrica e depois, posteriormente, descarregá-la, é exatamente o capacitor. Então, o capacitor ele é muito interessante por essa capacidade de já guardar a energia pronta para ser usada. Na bateria existem processos que irão previamente acontecer de transformação de uma forma de energia em energia elétrica e depois essa energia elétrica irá para o capacitor que irá armazená-la, para descarregá-la toda de uma vez. Interessante que no caso do flash de uma câmera fotográfica, nós temos uma outra aplicação muito interessante do capacitor. O flash da câmera fotográfica, ele precisa de muita energia num curto intervalo de tempo. E essa grande quantidade de energia não poderia ser fornecida num tempo tão curto por uma bateria. Então, o que é feito inicialmente? Essa energia migra primeiramente da bateria da sua câmera fotográfica para um capacitor, que armazena essa energia elétrica já pronta para ser usada, e na hora que você bate a foto, essa energia ela é instantaneamente descarregada todinha numa lâmpada que dá aquele brilho muito intenso característico do flash. Então, nessa nossa questão número 12, a resposta correta é a da opção C. O dispositivo mencionado no texto é o capacitor e uma outra aplicação é lá no sistema do flash de uma câmera fotográfica, ok? Galera, façamos agora a nossa sexta questão. Ela diz o seguinte: observe a charge abaixo. Se você observar com carinho no nosso fascículo, você vai encontrar uma imagem que mostra duas plantinhas, na realidade duas florzinhas. Uma das flores diz o seguinte: você não vai sair dessa mesa enquanto não terminar a sua fotossíntese. E a florzinha, a filha, né? Subentende que a filha diz assim: mas mãe, né? Bom, aí ele diz o seguinte: a fotossíntese é essencial à vida que conhecemos hoje. Nós mesmos somos dependentes desse processo metabólico, feito por boa parte dos seres autotróficos do planeta. Muito se diz sobre ela. A frase que melhor simplifica esse processo é: bom, observemos aí que nós temos algumas frases que vinculam ao processo fotossintético. O que é a fotossíntese? Eu gosto de dizer que a fotossíntese é um processo biometabólico promovido por seres autotróficos. É interessante que ao pé da letra a palavra autotrofismo quer dizer produção do próprio alimento, auto a si mesmo. Trófo vem de trófico, que quer dizer nutriente e alimento, portanto ele vai produzir o próprio alimento. Legal? Existem várias vias metabólicas para isso. Entre eles nós encontramos os processos quimiosintetizantes e os processos fotossintetizantes.
Na fotossíntese, seres como os vegetais, como são demonstrados aí na nossa slide, eles acabam pegando a energia luminosa, transformando em energia molecular, energia química, inserida em moléculas orgânicas, entre elas as moléculas de glicose. Se nós pegarmos a fórmula simplificada do processo fotossintético, nós vamos encontrar aí dióxido de carbono, sendo ele captado juntamente com a água. Além disso, luz mais clorofila, afinal a clorofila é o grande intermediador que ele vai absorver a energia luminosa, e essa energia luminosa acaba sendo ela transformada em energia química. E essa energia química acaba sendo inserida em moléculas orgânicas, como por exemplo a molécula de glicose. E como produto também dessa minha reação, acaba sendo liberado o oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio que é tão importante e essencial para a nossa vida. Agora, por favor, observemos a letra A. A letra A diz assim: as plantas realizam fotossíntese enquanto à noite elas respiram. Bom, primeira coisa, o vegetal realmente precisa de luz para fazer fotossíntese. E é claro que ao produzir moléculas orgânicas ricas em energia, ele também precisa quebrar essa molécula, ele precisa catabolizar essa molécula. E o ato de quebrar acaba permitindo que essa energia seja desprendida, ativando moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula que é prioritária nas nossas vias metabólicas, inclusive no vegetal. O vegetal ele acaba sintetizando moléculas orgânicas a partir do processo fotossintético e posteriormente ele quebra essas moléculas orgânicas para usufruir dessa energia. Se ele precisa quebrar moléculas orgânicas para poder sobreviver, isso acontece todo o tempo. Quando eu digo todo o tempo, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então observe que realmente o vegetal faz a respiração à noite e à tarde e de dia. O interessante é que ele produz mais matéria orgânica no período iluminado para que ele possa consumir esse excedente no período no qual ele não faz fotossíntese. Continuemos. Na letra B ele diz o seguinte, ó: as plantas, ao formarem oxigênio, o dispensa do resto da atividade fotossintética. Galera, no processo fotossintético, o oxigênio é praticamente um resíduo da reação. Ou seja, o grande objetivo da fotossíntese seria realmente produzir moléculas orgânicas ricas em energia, para posterior usufruto dela. O oxigênio acaba sendo desprendido, voltando ou sendo ele jogado novamente para a atmosfera. Esse item, ele é coerente. Vamos ver os outros itens. Quais são os erros dos outros itens? Na letra C, as plantas são capazes de formar oxigênio a partir do dióxido de carbono absorvido por suas folhas. Galera, o dióxido de carbono, ele vai ofertar carbono e oxigênio para a síntese principalmente das moléculas orgânicas. Lembremos que o oxigênio que é desprendido para a atmosfera, que nós respiramos, vem de uma etapa chamada de fotólise da água. Em resumo, a quebra da água é que desprende o oxigênio para a atmosfera. Então esse oxigênio vital vem da água e não do dióxido de carbono. Na letra D, as plantas, por meio da fotossíntese, realizam a formação de dióxido de carbono, pois são seres aeróbicos. Galera, acabamos de falar que o que é produzido é o oxigênio como gás. O dióxido de carbono ele não vai ser liberado, ele vai ser consumido na minha reação. Já a letra E diz o seguinte: as plantas promovem a oxidação de compostos orgânicos para a formação de seus próprios nutrientes. Na fotossíntese, eu vou literalmente captar constituintes inorgânicos a fim de produzir moléculas orgânicas. Então esse item também se encontra inadequado. Portanto, nessa questão, resposta letra B de bola. Proposta 10, página 12, Química, Ciências da Natureza. A questão coloca o seguinte: observe o esquema abaixo que representa um modelo de tratamento de efluentes liberados por agroindústrias. E ele coloca aí a liberação de efluentes. Observe que esses efluentes, uma parte é direcionada para a formação de uma lama, a outra é direcionada para a formação de metano, a partir de um biodigestor. Lembrando que o metano ele pode ser produzido a partir da decomposição da matéria orgânica na ausência do oxigênio. Ou seja, vamos ter a transformação da matéria orgânica
em metano e o metano pode ser utilizado aí como biocombustível. Analisando o comando, temos assim: de acordo com o esquema acima, podemos afirmar que uma das vantagens imediatas pela implantação do mesmo será, letra A, tratar a matéria inorgânica, falso. O objetivo é a formação do metano que é oriundo da matéria orgânica. Letra B, gerar gás natural não renovável, falso. Lembrar que no caso do metano faz parte do biogás e ele é renovável. Letra C, utilizar o metano como adubo, não. É utilizar o metano como fonte de energia. Letra C, evaporar as águas residuais e lodos, falso. O objetivo é produzir uma fonte energética. Letra E, minimizar os efeitos de uma eutrofização, perfeito. Se essa matéria orgânica não vai para o manancial, ela não vai trazer contaminação, ela não promove o aumento da DBO, que é a demanda biológica de oxigênio, ou seja, você evita a poluição e aí passa a produzir uma fonte energética. Gabarito, letra E de Eva. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.